para poder trair o nosso Senhor. E ali os outros discípulos, eles ficam ali, naquele momento ali. Amém? Então, aqui em versículo 20, Mateus 26, 26, vai falar que Jesus que estava partindo o pão e dando o pão para os discípulos. Agora nós vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, que é o que está aqui no estudo. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Diz assim: porque eu recebi do Senhor. Quem recebeu, irmãos? Paulo, né? Aqui é Paulo já passando a instrução para a igreja que já tinha recebido da parte de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E tem que ser até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Só até aqui, amados. Irmãos, interessante que aqui eu trouxe um estudo, é o estudo que a gente dá para quem vai se batizar, né? Que ele vai falar exatamente sobre a Santa Ceia. O tema aqui é sobre a ceia do Senhor. E aqui vai falar: a ceia é uma ordenança de Jesus. Mas eu estava até refletindo hoje no evangelista e falando sobre para que a ceia? Por que uma ordenança? Irmão, uma ordenança é uma ordem. Amém? Eu dizia para o irmão, eu estou lhe dando uma ordem para você fazer isso. E só quem dá ordem, irmão, quem é superior, né? Quem é um líder, quem é um patrão. Amém? Então Jesus, ele vai dar uma ordenança para quem? Para os discípulos. Para que todas as vezes eles fizessem dessa forma, né? O pão, o vinho, que é o simbolismo. E aqui em Coríntios 11, 23 vai falar: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem ensinou? Jesus. Amém? Jesus ensinou. Jesus é o nosso mestre. Mesma coisa, ele era o professor, né? E ele ali vai ensinar aquele discípulo como era que ele tinha que fazer. O mais interessante aqui, amados, que tinha 12 discípulos. E havia um no meio deles, que era Judas Iscariote, que iria trair Jesus. E Jesus sabia disso. Então, antes dele partir o pão, ele tem aquela conversa do que iria trair. E em seguida ele compartilha daquele pão. A palavra do Senhor fala que Judas Iscariote também compartilhou do pão, irmãos. Amém? Também comeu, também Senhor. Então, Jesus sabia, mas mesmo assim Jesus não permitiu que, não, precisa você cear não, ou você vai me trair, você vai pecar. Jesus jamais disse, ele compartilhou naquele momento, né? Até então, ele não tinha ido ainda, mas já estava no coração dele. Aqui vai falar, todo culto é importante, mas o culto da ceia é de suma importância. Amém? Então, o culto de Santa Ceia, o momento que nós vamos cear, é um momento de reflexão, um momento de meditação. Não apenas de mim, de me analisar, mas de entender, por que eu sei? Ela tem uma pergunta para nós, irmãos, né? Tem pessoas que perguntam, por que vocês só falam em Jesus? Por que você diz que precisa confessar Jesus? Nós temos o ponto para tudo isso, através da palavra de Deus. E aqui vai falar que é de suma importância o momento da Santa Ceia. Tem significados especiais, tais como lembrança do sofrimento de Cristo por nós. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos trazendo um memorial, a memória do que o Senhor fez por nós aonde? Na cruz do Calvário, irmãos. Porque na Bíblia está falando, não tem nenhum outro que fez por nós o que Jesus fez. E o que foi que ele fez? Ele se entregou por nós quando nós nem ainda ligávamos para ele. Nós nem sabíamos quem era Jesus. Jesus morreu no nosso lugar. E quem fez isso por nós, irmãos? Mas ninguém. Ninguém se entregou por nós. Amém? Ninguém foi entregue para ser crucificado por nós. Em nosso lugar.
e anunciar a morte até que ele venha. Então Jesus, amado, ele quando se entrega ali na cruz tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ele estava entregando o corpo dele, sendo entregue ali naquele momento por mim e por você. Quando nós estamos participando do pão, amado, nós botamos esse pedacinho de pão na boca e nós mastigamos o pão, né? E é tão necessário mastigar. Por quê? Porque ali é o corpo de Jesus sendo moído por nós. Amém, irmãos? Dá para entender? Bota o pão e você vai mastigar. No momento que você está mastigando, você vai trazer na memória que a carne de Jesus foi massacrada, espancada. A carne de Jesus foi moída. Glória a Deus. Por mim e por vocês. Então isso traz o que? Um memorial, uma memória na nossa mente do que Jesus fez por nós. E uma parte fundamental que nós temos que fazer, agradecer a Jesus por o que Ele fez por nós. Colossenses 3,15 vai falar: e sedes agradecido. E o que agradecer, irmãos? É apenas abrir a boca e falar? Não. O meu comportamento, ele vai exatamente declarar isso. Olha, eu caminho com Jesus, eu ando com Jesus, eu glorifico o nome de Jesus, eu louvo o nome de Jesus por tudo, na minha vida, no meu dia a dia, com meus bens, com a minha mão, com meus pés, com a minha vida. Então eu sou uma pessoa agradecida, porque Jesus fez por mim, ninguém jamais fez. É um ato de agradecer. Outro ponto, amados. Primeiramente, agradecer, reconhecer, agradecer. Terceiro, se arrepender. E eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em Provérbios 28. Eu vou abrir também aqui. Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 13. Glória a Deus. Que diz assim. 28, 13. Glória a Deus. 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Irmãos, nunca vai para frente, nunca se desenvolve, nunca avança. Então, uma das coisas, quando nós estamos ceando, a gente traz o memorial de Jesus na nossa mente. A gente agradece e ao mesmo tempo a gente pede perdão. É um dos pontos fundamentais. Versículo: anunciar sua volta, 1 Coríntios 11, 26. Até que Ele venha. Manter comunhão com os irmãos é um ponto, amado, principal, fundamental. Principal não é fundamental. Salmos 133, versículo 1. 133, versículo 1. Diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O evangelista João sempre gosta de falar sobre esse versículo, né? Então, amados, a pessoa quando vai cear, nós quando vamos cear, o ser humano, né? O cristão quando vai cear, ele tem que estar com comunhão com Cristo e com a igreja, ou com os irmãos. É necessário? É necessário. Por quê, amados? Porque Jesus, o que foi que ele fez? Mesmo diante daquela situação de Judas, ele estava em comunhão, irmãos. Ele estava compartilhando. Ele estava celebrando, ele estava em momento de comunhão, de comer, de sentar, de conversar. Então ele estava em comunhão com o Pai e ele estava em comunhão com os irmãos. E ali Judas Iscariote estava no meio. Então ele dizendo, mesmo assim, precisamos estar em comunhão uns com os outros. Não tem como estar em desunião. Quem não perdoa não será perdoado. Amém? A palavra do Senhor diz, né? Então precisamos estar em comunhão, em comunicação. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário que nós estejamos em comunhão ou em comunicação, né, com as pessoas. É um ato de comunhão com Cristo. 1 Coríntios 10, 16 é o cálice da comunhão. Reafirma a nossa aliança com Jesus. E o que significa aliança, irmãos? Compromisso. Quando nós se casamos, ali nós fazemos juramento, sim ou não, irmãos? Sim, né? Então, quando nós confessamos Jesus, nós também fazemos uma aliança e um compromisso. É tanto que quando o Senhor ele vai dizer ali, agora é o sangue da nova aliança.
Jesus está dizendo, agora a minha aliança que eu tenho com vocês, agora é quando o meu sangue foi derramado. Então, quando nós abrimos a nossa boca, que agora nós estamos declarando a comunhão, o relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. Só com a boca? Não, amados, com tudo que nós temos. Amém? Tudo que nós temos, a partir de agora eu tenho uma aliança, um compromisso. Isso significa um relacionamento. Amém? De caminhar com Ele, de conversar com Ele. Amém? De renunciar por causa dele. E é muito necessário, irmãos, a comunhão na igreja. Não tem como nós dizer que somos igreja sem ter comunhão com a igreja. Glória a Deus. Aleluia. O momento da ceia é de receber pela fé vida, força, saúde de Jesus para si. Então o momento que nós estamos também compartilhando, irmãos, sempre quando eu estou nas casas, até quando eu também estou na igreja, que eu estou compartilhando, no momento da Santa Ceia, eu vou me ajoelhar e eu digo, Senhor, obrigado por mais um mês. Minhas orações, sempre, irmão, eu tenho até que mudar minhas orações, mas sempre quando eu me ajoelho para a ceia, eu digo, Senhor, muito obrigado por mais um mês. Que eu sei que o Senhor está derramando força, vida sobre a minha vida e saúde. Amém? Então, quando nós estamos ceando, nós estamos renovando essa aliança. Amém, amados? É igualmente um casamento que não é concebido. Com casamento que não é concebido é porque não tem um relacionamento. Assim é nós com o Senhor. Quando nós não temos essa comunhão, amado, quando nós não temos esse momento, quando nós não participamos da Santa Ceia do Senhor, nós não estamos tendo essa comunhão com o Senhor, nem com a igreja, amém? Corpo de Cristo, né? Cristo e a igreja. Então, imagine um casamento que você casou, mas de repente você não tem relacionamento com a pessoa. Esse é casamento, irmãos? De maneira nenhuma. O casamento, para ser um casamento, precisa ter uma aliança, precisa ter um compromisso, precisa ter uma comunhão, precisa ter um relacionamento. E isso é um casamento. E com Cristo, mas também não é diferente. Quando nós formamos a aliança com Ele, o meu compromisso não é mais com fulano, ciclano, beltrano, pastor, missionário, irmão. Não, embora que eu tenha que ter. Mas o principal, a minha aliança foi firmada com Cristo. Amém? Ele é o cabeça, eu sou o corpo. E o corpo, irmão, significa exatamente da mulher, né? É o simbolismo aí. Então aqui vai falar, é o momento da ceia, é o de receber pela fé vida, olha, irmão, todos os meses. Vida, força e saúde que vem da parte de Jesus. Então a pessoa que não ceia, ela não tem essa comunhão e ela não tem esse fortalecimento em Cristo Jesus. E tem um texto, amado, que é João, acho que é João 6, né? Que diz, aquele que não come do meu pão e não toma do meu cálice, que é o vinho, não tem parte comigo. E aqui embaixo vai falar, o simbolismo do pão. O pão representa o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, amado, significa quando Jesus estava sendo moído ali na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo ali espancado, quando Jesus estava sendo dilacerado com a carne dele, irmãos. Eu acho que o Casimiro tem até ali. Quem está ligado? Não, né? Tem um videozinho que eu tenho no meu computador, amado. E eu queria até que o Casimiro conseguisse colocar, para os irmãos ver só um videozinho antes da gente cear, quando eu terminar aqui. O videozinho, amado, exatamente dá para a gente ver quando Jesus está sendo espancado. Jesus está sendo dilacerado a carne dele. E quando a gente participa do pão, a gente tem que trazer o entendimento. Senhor, o Senhor foi dilacerado por mim. O Senhor foi espancado. O Senhor foi moído por mim. O momento da ceia é de receber pela fé vida, força e saúde de Jesus para si. 1 Coríntios 11, 30 diz assim, e o inverso de quem faz errado. O simbolismo do pão, o pão representa o corpo de Cristo que foi oferecido por nós. E ao mastigarmos é o simbolismo do corpo de Cristo, sendo moído por nós. Mateus 26, 26. O simbolismo do vinho, irmãos, olha para cá. Parece com sangue, sim ou não, irmãos? Isso tudo se simboliza. O vinho, o suco de uva, significa o vinho, representa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Mateus 26, versículo 21, que ali vai formar uma aliança. Quem está pronto para participar da ceia? A pessoa que já confessou Jesus como seu Salvador e Senhor, Mateus 26, 26. A pessoa que já foi discipulada, que já foi primeiramente batizada nas águas, Marcos 16, 16, que crê e for batizado, será salvo, né?
que está entendendo o ato da ceia, a pessoa que esteja em comunhão com Cristo e com a igreja e com a sociedade, que não esteja em prática de pecado. Quem não deve participar da ceia? Quem não confessou Jesus como Salvador e Senhor, não é salvo, não entende este ato e que está com a vida irregular diante de Deus, da igreja e da sociedade. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Conclusão desse texto diz: deixe o pecado pela ceia, jamais deixe de cear por causa do pecado. E eu resumi, bem resumido, amado, porque a gente já vai cear, né? Mas, procurei. O vídeo está aí para poder ligar. Glória a Deus. O vídeo vai falar sobre Cristo. É um videozinho quando ele é espancado. Então, amados, aqui na palavra do Senhor, ele vai falar o quão é importante a gente entender o ato. O ato de quê? De ceiar. O ato de estar neste lugar de comunhão. Amém? É muito importante. Porque Jesus, amado, embora ele estava ali sendo espancado, carregando aquela cruz, estava sendo a carne dilacerada, ele estava rodeado de pessoas. Ele estava ali porque ele estava debaixo de um propósito. Então, todas as vezes que nós vamos cear, todas as vezes que nós vamos participar desse momento, é o momento que nós trazemos a lembrança do que Jesus fez por mim e por você. E é uma forma de gratidão, meu Deus. Jesus fez por mim o que ninguém faria. Ele se entregou por mim. E eu trago memorial na minha mente, não apenas do que ele fez por mim, mas eu trago memorial de gratidão e de entender que ele não fez isso em vão, amém, irmãos? Ele não se entregou em vão, ele não foi espancado em vão, ele não arrastou aquela cruz que significa o nosso pecado em vão. Tudo que ele fez para nos dar oportunidade de vida. Ele fez para formar uma nova aliança comigo e com você. Ele fez para nos dar uma porta, uma oportunidade de vida. Porque há uma situação antes de Jesus morrer e uma situação depois que Jesus morreu. Porque depois que Jesus morreu, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então agora, depois que ele ressuscitou, ele nos deu oportunidade da gente viver uma nova vida. Mas não foi de graça o que ele fez, amém, irmãos? Ele fez debaixo de um propósito, porque só assim nós poderíamos ter uma vida de arrependimento. Pequei, errei, me levantei, agora eu vou confessar e eu vou continuar caminhando com o Senhor. Assim como ele está falando no decorrer do culto. O cair, ele é do homem, o levantar é do Senhor, amém? Quem nos levanta é Ele. E todos os dias, irmãos, que nós temos vida, nós temos oportunidade de mudar esse quadro, de mudar essa situação e de ter uma nova oportunidade. Então, o ato de ceiar é um ato de trazer Jesus, um memorial, é um ato de agradecimento, é um ato de agradecer e de me arrepender, é um ato de trazer um memorial na minha mente. E a gente só tem que agradecer ao Senhor. Porque o impossível, irmãos, ele fez. Amém? Agora o possível é eu e você que tem que fazer. E tomar ceia, irmão, Jesus vai vir fazer por nós? Não. Cada um de nós tem que procurar ceiar, ter comunhão com a igreja, ter comunhão com Cristo, ter comunhão com a igreja. Então agora essa parte, cada um tinha que vir fazer a sua parte de ceiar. Amém? Porque o impossível Jesus já fez por cada um de nós. Não é certo não, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem que colocar o cabo, cara. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tem que colocar o cabo. Graças aqui, nós te damos, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a partir de agora, amados, nós só louvamos ao Senhor. E nós temos tanto que agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela bondade, pela misericórdia. Agradecer ao Senhor por cada dia de vida que Ele nos dá. Agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui, amém, irmãos? Quantas pessoas queriam estar aqui e não ter essa oportunidade? Quantas pessoas desceram à sepultura que queriam estar vivo e não tem mais essa oportunidade? Nós estamos tendo uma oportunidade. E nós sabemos que um dia nós vamos prestar conta com o Senhor de tudo que nós fizemos e de tudo que nós deixamos de fazer. Amém? Porque caminhar e chegar a um lugar é nós que temos que fazer, irmão. Jesus não vai vir fazer por nós. Amém? Se consertar, quem tem que fazer isso também é nós. Em nome de Jesus. Então nós só louvamos ao Senhor por cada oportunidade.
forte! 11! 13! 14! 15! 16! 18! 19! 20! 21! 22! Não posso acreditar. Tua resistência é incrível. Como a surra está fraca, não? Trocai o flagelo. Este com pregos? Não. Os ganchos. Isso deve funcionar. Experimenta. Mr. Jane, gosta disso? Gosta? Quero ver começo. Aham. O que está fazendo? Mostrando como sou fraco. Fica de louco! Glória a Deus. Isso aí, amado, só pra gente... É só um trechinho do filme Paixão de Cristo, né? E os irmãos viram que eles contavam cada chicotada que eles davam, né? E na Bíblia, eu acho que tem algum texto que fala sobre isso, né? A chicotada que eles contavam. E eles também, amado, zombavam. Amém? Eles zombavam de Jesus. Desprezavam Jesus, né? E a gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente não está desprezando Jesus. Ou está desprezando as coisas de Jesus. Então, por isso que a gente persevera debaixo do temor. Porque uma hora, irmãos, nós vamos prestar com o Senhor de tudo que nós fizemos. Ou até daquilo que deixemos de fazer. Amém? Nós, como cristãos, não podemos negligenciar. E não podemos, vamos dizer, zombar. Ou podemos desprezar as coisas do Senhor. Glória a Deus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amados, nesta noite nós estamos reunidos pela primeira vez aqui na congregação de Morros para compartilhar da Santa Ceia do Senhor. Como a evangelista acabou de ministrar, uma reflexão da palavra de Deus, né? Um estudo de um discipulado a qual a gente discipula os irmãos em Cristo Jesus, a qual vão passar pelo processo de conhecimento da verdade, do discipulado, do ensinamento, para que a gente possa compartilhar da Santa Ceia do Senhor. E como a evangelista Elaine acabou de frisar, aqui em João capítulo 6, o versículo 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não bebeste o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Nesse momento a evangelista Elaine vai estar passando com o pão. E quando nós vamos estar louvando o hino 301, em nome de Jesus Cristo,
Glória, glória, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, Senhor. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vê no fogo peixe e pão, e Jesus os convida a ceia vir. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. E sedento se achar, tem o Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Bebe, Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus, que a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, amado, diz aqui em Mateus capítulo 26 e versículo 26: enquanto comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças dele, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Amém, amados? Nesse momento eu vou estar orando, consagrando o pão, para que os nossos amados irmãos em Cristo Jesus possam participar em nome de Jesus Cristo.
Soberano Deus, Altíssimo Pai, Deus Santo, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, na autoridade a qual foi me concedida em nome de Jesus Cristo, eu consagro este pão. Senhor, é um simples pedaço de pão, mas tem um simbolismo no corpo de Cristo, a qual foi transfigurado, foi machucado, Senhor, sobre, Senhor, oh Senhor, ali, Senhor, naquele sinédrio, Senhor, oh Senhor, para que hoje nós estivéssemos, Senhor, esta oportunidade de estarmos reunidos como o corpo de Cristo, porque o Senhor é a cabeça, Senhor, da igreja e nós somos o corpo, Senhor, membros, ó Senhor Deus, do corpo só. Estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, e na autoridade a qual foi me concedida em nome de Jesus, eu abençoo e consagro este pão, para que os irmãos em Cristo Jesus possam participar, em nome de Jesus, amém. Graças eu te dou, e a amada igreja possa participar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém, amados? Posso participar. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem ceiar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito, bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos prova grande amor. Estas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Adora o Senhor.
meus amados, aqui em Mateus capítulo 26, versículo 27. E tomando o cálice, e tendo dado graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos nossos pecados. Estamos aqui, amados irmãos, diante da Santa Ceia do Senhor. Já compartilhamos neste momento do pão, agora vamos compartilhar do cálice. É um simples suco de uva, mas tem um simbolismo do sangue de Cristo, ao qual foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Como acabamos de louvar nesta noite, que nós ficamos mais alvo do que a neve nesta noite. Que o sangue do Cordeiro continue nos purificando dos nossos pecados, para que a gente possa estar adorando o Senhor na beleza de sua santidade. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus amados irmãos? Esteja erguendo o cálice para cima, que eu vou estar orando para consagrar em nome de Jesus Cristo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Candalabassuri, Candalabassui, Alamanás. Oh Deus lindo, Deus maravilhoso, obrigado pelo teu imenso amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, onde a tua palavra nos diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não viesse perecer, mas viesse ter uma vida eterna. E nós louvamos ao Senhor Deus de Israel nesta noite, por estarmos reunidos como igreja do Senhor, como diz a tua palavra no Salmo 133, que é quão bom e é quão suave e agradável é que os irmãos em Cristo Jesus eles estejam em união. E nesta noite, Pai, na autoridade a qual foi me concedida, em nome de Jesus Cristo, eu consagro esse cálice, para que a tua igreja esteja participando neste momento. Graças eu te dou, em nome de Jesus Cristo, amém. E a amada igreja possa participar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um mês, estarmos juntos num propósito só. Muito obrigado, te dou graça, te dou louvor nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, assim o transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus nesta noite, por mais um culto a qual o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos reunidos no propósito só, louvando e bendizendo e glorificando o santo nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Pai, eu quero louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, meu Deus e meu Pai, por cada membro desta congregação, a qual nesta noite está junto num propósito só, que é louvando, bendizendo o teu nome, agradecendo ao Senhor por mais uma vez. Nós podemos, ó Deus de Israel, compartilhar da Santa Ceia do Senhor, que o Senhor continue, Pai, multiplicando e abençoando, Senhor, Senhor, a localidade de Morro, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, que da mesma forma que o Senhor nesta noite nos conduziu em paz, que o Senhor possa nos conduzir novamente para os nossos lares. Louvamos ao Senhor, Deus Israel, por as chuvas a qual tem derramado, Senhor. Chuva é bênção do Senhor, que o Senhor continue mandando bênção, Senhor, para este lugar. Oh Senhor, e queremos também te agradecer por tudo e por ter aqui o Senhor nos sustentar-te, em nome de Jesus Cristo, amém. E as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor. Amados, fechar os vossos olhos e passar assim com as nossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus seja convosco, que esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor. Dê a paz do Senhor Jesus ao seu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.